Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês no componente curricular Sociologia nesta aula de número 10. O objeto de conhecimento desta aula é economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo, novas formas de trabalho, produção e configuração de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento, Polo Industrial de Manaus, Zona Franca, uma abordagem sociológica. Organização social do trabalho no contexto amazônica. E, dito isto, vamos iniciar a nossa aula. Esta aula vai começar com uma realidade, com um contexto que vai parecer muito comum, muito próximo de nós, amazônidas, principalmente amazonenses. Eu não vou falar nada, vocês vão assistir e depois vão confirmar. Vamos assistir ao vídeo inicial? 28 de fevereiro de 1967. Nasce, por meio do Decreto-Lei número 288 do Governo Federal, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Em 2020, a SUFRAMA e o modelo Zona Franca de Manaus completam 53 anos de história, com inúmeras lutas, desafios, mas também com grandes conquistas. Ao longo do tempo, o modelo de desenvolvimento regional se consolidou e a autarquia contribuiu para transformar os rumos desenvolvimentistas, tanto em sua área de atuação, os estados da Amazônia Ocidental e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá, como em todo o Brasil. Economicamente sustentável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Viu? Como é um vídeo, um assunto, uma temática que é muito próximo de nós, amazonenses, amazônidas. Isso mesmo, nós estamos falando e mostramos para vocês a Zona Franca de Manaus. Mas este modelo de Zona Franca de Manaus tem uma história, assim, digamos, anterior à sua chegada aqui no Brasil e na região norte do nosso país. São as zonas francas. E a teoria dos polos de crescimento, desenvolvida pelo economista francês François Perrault, traz a ideia da criação de zonas de incentivo econômico para o aumento da capacidade produtiva da região, com o intuito de modificar o espaço geográfico e impulsionar o desenvolvimento social e econômico. Percebam que esta ideia de Zona Franca, ela parte de um modelo, de uma ideia idealizada, pensada por um francês, François Perrault, que trouxe essa ideia de mudar uma região e desenvolvê-la economicamente por um mecanismo chamado Zona Franca, como foi demonstrado por Perrault, que inspirou a criação, olha aí, pelo mundo, em inglês, elas se chamam Free Trade Zones, em inglês, em português, zonas francas, que existem ao redor de todo o mundo. Não é só no Brasil, não é só especificamente na região norte, no estado do Amazonas, na sua capital, Manaus. Não. Existem em outros lugares e, além do desenvolvimento econômico, que traz à região e altos lucros para empresários, as zonas francas também, aí está o
ponto de atenção, modificam o espaço geográfico onde elas são implementadas, trazendo benefícios sociais e, muitas vezes, até ambientais, resgatando o que Perrault, na sua teorização, considerava o objetivo da economia, que consistia em, além de produzir riquezas, trazer benefícios para a população. De acordo com esse autor, esta idealização da Zona Franca, claro, traria desenvolvimento para a região, ajudaria a população local economicamente falando, traria o famoso e conhecido desenvolvimento, porque essas zonas francas eram idealizadas para proporcionar esses benefícios da população. É claro que nós aqui iremos trazer uma pitada do nosso olhar sociológico para este modelo desenvolvimentista que existe em vários lugares do mundo e, particularmente, o nosso aqui que foi implantado na cidade de Manaus. E antes de darmos este olhar sociológico, vamos só reforçar a questão da história. Sim, é importante sabermos como este modelo chegou até aqui e o contexto social e histórico no qual se encontrava a região para que este modelo fosse recebido, implantado e tivesse continuidade. É o contexto histórico-social de criação da Zona Franca de Manaus. Onde vocês verem essa sigla ZFM, que está aí entre parênteses aqui, é Zona Franca de Manaus, que é um projeto desenvolvimentista e integrador. É para integrar toda a região, implementado por quem? Pelo governo federal, civil-militar, na década de 80. É porque neste período da nossa história, o Brasil era governado por uma junção de um governo, como diz aí, civil-militar. Mas este governo trouxe, sim, um amparo legal aí nessa década de 60, Esse modelo começou com o governo militar que se implantou na década de 60 do século XX. Só fazendo uma breve correção aí da nossa cartela. Perfeito. Então vamos ao amparo legal? Qual foi a lei que criou este modelo de desenvolvimento aqui para a região norte? Foi a Lei 3.173 de 1957. Olha aí, um pouquinho anterior ao ano de 1960, Juscelino Kubitschek, então presidente do Brasil, já trazia para o amparo legal, para a lei, esta ideia de Zona Franca que inicialmente foi instituída no governo de Juscelino Kubitschek, como falamos, em 1957, como, olha aí agora o diferencial deste modelo, como uma zona franca de armazenamento de bens estrangeiros destinados ao consumo interno da Amazônia e dos países interessados, que fazem aí limites, que fazem fronteiras com o Brasil, ou que fossem banhados por águas tributárias do rio Amazonas. Por onde percorresse aí o rio Amazonas, né, este modelo de armazenamento se beneficiaria, no caso, essas cidades, essas regiões, que fossem banhadas por esse rio tributário. Ok, Juscelino trouxe essa lei em 1957, mas aí, mais à frente, já realmente na década de 60, foi assinado o Decreto-Lei de número 288. Esse sim, já foi em 1967. Assinado por outro presidente, no caso do período militar, que foi Castelo Branco, né? Então, a Zona Franca de Manaus, de fato, foi sancionada para o modelo atual, pelo Decreto-Lei 288 de 1967. Anotem que essa informação histórica é muito importante. E este Decreto-Lei 288 foi assinado pelo então presidente
Castelo Branco, que instituiu incentivos fiscais para a implementação de uma zona franca, como o modelo lá de Perrot nos disse lá no início, cujo objetivo principal consistia no desenvolvimento social e econômico, como também promover a habitação de uma área estratégica, com o intuito de promover, olha só o pensamento, a segurança nacional da região que hoje é conhecida como Amazônia Ocidental. Por que essa preocupação? Porque nós sabemos que a região norte, o estado do Amazonas, a Amazônia, é uma vasta área extensa, mas tem pouca densidade populacional. Ou seja, poucas pessoas habitam a região como um todo. Existem concentrações nas capitais, mas, de um modo geral, essa densidade demográfica, que é a divisão de pessoas por quilômetro quadrado, é muito pequena. Então, é por isso que o governo, na época, se preocupava aí com essa integração e, até então, a habitação da Amazônia Ocidental. Mais à frente, seguindo mais um pouco, já no ano de 2014, tivemos aí uma emenda constitucional de número 83 do ano de 2014, que prorrogou a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Então, percebam que o amparo legal está ok, foi pensado, foi assinado, lá com Kubitschek em 57, perdão, de novo me enganando, e depois em 67, Castelo Branco assinou o modelo atual que nós conhecemos hoje, e em 2014, este modelo foi prorrogado por mais 50 anos. E aí, as zonas francas, né, como nós conhecemos também, ZFM ou Polo Industrial de Manaus, que é outro nome que você pode ver, além de ZFM, você pode encontrar esta sigla, PIM, que vai significar Polo Industrial de Manaus. É específico do nosso polo industrial aqui na cidade de Manaus, como a Zona Franca também é conhecida e possui, gente, um dos mais modernos aparatos tecnológicos, abrigando uma vasta linha produtiva que vai desde indústrias de ponta à produção de eletrodomésticos, veículos, produtos de informática e outros. Vejam como este polo industrial, ele é diversificado. Muito bem, ok, já conhecemos as leis básicas que criaram e que amparam atualmente o modelo de Zona Franca e especificamente também falamos um pouco aqui do Polo Industrial de Manaus, que é apenas uma ponta desta Zona Franca, né, que é o famoso PIM. E agora nós vamos trazer aquele olhar sociológico para a Zona Franca, Zona Franca de Manaus. Breve análise sociológica. Existem algumas questões que a nossa ciência, que a sociologia, não pode descartar, não pode fechar os olhos para o que acontece com a sociedade, com as pessoas que vivem nessa região e que são impactadas por este modelo desenvolvimentista chamado Zona Franca. O primeiro ponto que nós podemos colocar aqui são a questão dos migrantes. Sim, quando a Zona Franca foi implementada, ela atraiu, sim, a verdade é essa, atraiu um grande número de pessoas do interior do estado do Amazonas, até de outros estados do Brasil, aqui para a cidade de Manaus. É claro, um polo industrial estava sendo implantado, foi implantado. E o efeito mais evidente desta grande imigração, dessa quantidade de pessoas que chegaram até a cidade de Manaus, né, foi assim o crescimento desordenado das cidades na região amazônica, especialmente
Manaus. Claro, muitas pessoas naquele momento, a cidade não estava preparada estruturalmente para receber uma grande leva de imigrantes para atuar aqui na Zona Franca, em busca de trabalho, de melhores condições de vida. Então é muito natural que isso aconteça. Mas os imigrantes fizeram com que a cidade crescesse desordenadamente, onde o rápido desenvolvimento industrial, as indústrias cresceram, muitas empresas, muitas indústrias, mas isso trouxe com ela esse influxo de imigrantes em busca de empregos. Olha só, a cidade recebe muitos imigrantes, muita gente vem de vários lugares para cá. E fica aí uma pergunta que nós podemos fazer para continuar nesta reflexão dessas consequências, desses impactos que a Zona Franca teve na região. Será que esses migrantes, todos que chegaram em busca de um posto de trabalho, digamos assim, que satisfizesse as suas necessidades básicas, que desse melhores condições de vida na cidade de Manaus, estavam preparados para atuar dentro dessas indústrias? Esta pergunta que a gente faz é justamente para falar, será se essa mão de obra que veio para cá estava preparada para atuar com máquinas que de repente não se conheciam, que não existiam no Brasil, que vinham de outros lugares? Para um autor chamado Manuel José de Miranda Neto, a estratégia não foi bem planejada. A iniciativa privada e o poder público não levaram em consideração a variável mão de obra. Significa, as pessoas estavam preparadas para exercer, para atuar naqueles novos postos de trabalho na indústria, com máquinas, peças e equipamentos. As pessoas que vieram para cá como migrantes estavam preparadas para atuar neste novo mercado de trabalho que se implantou a partir da Zona Franca, especificamente de Manaus? Não, elas não estavam especializadas para as funções tão específicas e a escassez cresceu, ou seja, as fábricas se implantavam, muitas pessoas chegaram, mas esta mão de obra não estava preparada e ficou aí, mais uma vez, essa escassez da mão de obra. Claro que com o tempo isso foi se modificando, mas inicialmente este foi um impacto que foi sentido pela região, pelas indústrias, pelo poder público, pelos empresários principalmente, mas depois, com o tempo, isso foi se modificando. Outra consequência, e que merece aí um olhar sociológico, é a urbanização estressada. Já vimos que os migrantes que chegaram aqui fizeram com que a cidade crescesse muito rapidamente. E essa rápida urbanização, sim, porque era na urbis, no espaço da cidade, provocou um estresse considerável, aonde? Nos serviços públicos de saúde, de educação, transporte e também exacerbando, aumentando a desigualdade social e criando áreas de alta vulnerabilidade, especialmente em comunidades periféricas e favelas. Sim, isso se chama urbanização estressada. É porque a cidade teve que crescer, recebeu muitas pessoas, o poder público não estava preparado na saúde, na educação, no transporte, para receber essas pessoas. E cresce no entorno deste centro urbano, favelas, situações de moradias inadequadas, as pessoas foram, tipo assim, se ajeitando do jeito que dava, até o poder público começar a se reorganizar para atender esta população, esse grande número de pessoas que causou esta urbanização estressada na cidade de Manaus. Mas, diferente disso, com todos os problemas, a Zona Franca tem contribuído ainda
para a intensificação das disparidades regionais, dessas diferenças dentro do próprio estado do Amazonas. Essa disparidade, gente, tem efeitos profundos sobre a qualidade de vida nas áreas mais remotas, naqueles lugares mais distantes dos centros urbanos, que são as periferias, como são chamadas, como são conhecidas, porque estão longe, distante dos aparelhos sociais que podem oferecer uma qualidade de vida melhor para a população, como nós já falamos, saúde, educação, transporte, e muitas das quais, até nos dias atuais, permanecem negligenciadas pelo desenvolvimento econômico. Sim, até a atualidade, essa negligência ainda existe. Outro ponto que consideramos importante é a conscientização intercultural, a influência sobre as culturas e os modos de vida tradicionais das populações indígenas e ribeirinhas também foram afetados aí pela Zona Franca. A expansão da Zona Franca trouxe consigo uma crescente pressão sobre os territórios tradicionais, com a invasão de terras e a degradação ambiental resultante das atividades industriais. A presença da Zona Franca de Manaus tem contribuído para o aumento da conscientização e da mobilização social entre comunidades locais. Essa mobilização tem gerado um debate contínuo sobre políticas públicas de desenvolvimento e a necessidade de equilíbrio entre crescimento econômico e responsabilidade social e ambiental. Aqui, para a nossa região, é importante considerar, como em todas as outras regiões, não somente aqui, mas vamos trabalhar aqui com a região amazônica, nessa questão do desenvolvimento, ele tem que considerar, sim, o meio ambiente, porque este meio ambiente não são somente as águas, não são somente as árvores, as flores, mas são também as pessoas, a sociedade, as pessoas que estão envolvidas. E a Zona Franca trouxe para esta região essa consciência intercultural, pessoas mais conscientes com relação ao espaço em que vivem. Estas mudanças na organização do trabalho, na organização social do trabalho trazido pela Zona Franca, com impacto no contexto econômico, traz aí para nós algumas particularidades. É muito interessante como nesse cenário que estamos aqui, observarmos aqui essas máquinas dentro de uma fábrica e olharmos este açaizeiro tão bonito. São duas realidades distintas, mas muito próximas e que tem sim que conviver sem prejudicar um ao outro. É uma relação, às vezes, muito difícil, essa organização do trabalho nesse mundo amazônico, com um polo industrial e com a natureza exuberante, como, por exemplo, estes açaís tão bonitos, somente para exemplificar. E no contexto amazônico, gente, contemporâneo, essas duas realidades, elas existem. É por isso que a organização social do trabalho reflete uma complexidade muito própria, muito singular, que é moldada pela interação entre práticas tradicionais, como no caso os frutos da região, né? E as dinâmicas econômicas modernas, que são as indústrias. As comunidades indígenas ribeirinhas, que historicamente dependem da coleta de recursos naturais e da agricultura de subsistência, essas comunidades até hoje continuam a desempenhar um papel crucial na manutenção da biodiversidade dos ecossistemas locais. É importante que a natureza, que os ecossistemas sejam preservados. Mas, no entanto, essas formas tradicionais de trabalho estão sendo progressivamente influenciadas por forças externas, como a expansão agrícola, a exploração mineral e a construção de infraestrutura que introduzem novas demandas e desafios.
Existem muitos desafios para a manutenção da nossa natureza, aliado ao crescimento econômico e industrial, por exemplo. E essa adaptação, ela traz mudanças frequentes que resultam em uma configuração das práticas laborais e como nós falamos aqui, integração das novas tecnologias e metodologias. Mais uma vez, vamos associar essas duas formas de produção que, sim, trazem riquezas para nós, que é a atividade industrial e a atividade extrativa das culturas locais, dos nossos frutos amazônicos. Essas duas ações econômicas, elas têm que existir, coexistir e serem equilibradas. É um problema que continua. E as populações locais, elas têm um papel fundamental em manter esta relação, que além das atividades econômicas tradicionais e o crescimento da Zona Franca de Manaus e de outras iniciativas de desenvolvimento econômico, tem criado, gente, novas oportunidades de emprego. Sim, quanto mais se estuda, quanto mais se conhece, essas atividades, tanto a industrial quanto a extrativista vegetal, quando elas conseguem o equilíbrio, elas trazem novas oportunidades. O desafio existe. E neste desafio de estudar, de procurar conhecer novas oportunidades de crescimento, de conhecimento, tanto de um lado quanto de outro, elas também vão crescendo. É interessante como este desafio traz aí a possibilidade de propostas inovadoras, criadoras, de conciliar desenvolvimento com a manutenção de ecossistemas, porque isso aí vai manter, digamos assim, o panorama social e econômico da região. A região amazônica tem essa característica, tem essa especificidade, e isso não pode ser deixado de lado. Tem que ser considerado. O desenvolvimento está aí, ele é necessário. E como fazê-lo sem prejudicar a natureza tão exuberante aqui da nossa região? As indústrias têm sim que se preocupar com isso. E a presença de indústrias aqui na nossa região, especialmente nos setores de eletrônicos e motocicletas, ele promove um padrão de trabalho mais formalizado. Ok, tem que ter um conhecimento específico para trabalhar na montagem, na criação, na manutenção desses produtos eletrônicos e, principalmente, como é muito grande aqui na cidade de Manaus, o setor de motocicletas, e também vai mudando as jornadas de trabalho, né, que é a introdução de jornadas regulares, divisão de tarefas e um sistema de remuneração mais estruturado. Tudo isso é importante para a manutenção social, econômica e até ambiental da região amazônica e suas populações. As pessoas têm que ser levadas em consideração. No entanto, esse crescimento econômico nem sempre está equitativamente distribuído, resultando, como já dissemos, em disparidade, em desigualdade entre trabalhadores de diferentes setores e de diferentes regiões. A chegada das empresas e o aumento do comércio também tem impactado o mercado de trabalho, alterando as dinâmicas de poder e influência dentro das comunidades. As nossas sociedades locais também têm que se reorganizar, têm que, digamos assim, conhecer as novas estruturas que estão se apresentando, fundamentadas no desenvolvimento econômico, tanto das indústrias como do setor extrativista vegetal. E o modo de vida dessas pessoas também tem que ser preservado. São reflexões sociológicas, são pontos aqui muito importantes que nós não devemos esquecer quando falamos em desenvolvimento. Essa é a ideia, continuar desenvolvendo
Ok, mas sem desprezar nossas particularidades, especificidades e manter a nossa cultura e a nossa natureza. Ok? Gente, muito obrigado por estar aqui conosco e até uma próxima aula.